Olá, meus amados, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe o seu dia. Estamos aqui de volta nesta manhã para nossa meditação no livro de Salmos, Salmo 78. Nós meditamos ontem até o versículo 39 e hoje vamos do versículo 40 até o versículo 72. A palavra do Senhor diz assim: quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebesse. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às lavras as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos, portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com ele por herança. E nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e os incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel, por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolarizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, fez recuar os golpes dos seus adversários e lhes culminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus, e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas de suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Muito bem, amados, este salmo, a partir então aqui do versículo 40, o Salmo 78, do 40 até o 72, ele relata duas coisas e fica duas coisas muito claras para nós. A primeira delas é a fidelidade de Deus, é o poder de Deus,
É a ação soberana de Deus conduzindo o seu povo, sendo um Deus fiel ao seu povo. No Êxodo, ali no Egito, o salmista aqui relata 6 das pragas que o Senhor utilizou para libertar o seu povo com mão poderosa. E aí o salmista diz que Deus levou esse povo até a sua terra santa. Ali destruiu os povos fortes, né? Os inimigos poderosos que ali viviam. A vitória do povo de Israel conquistando a terra prometida está no fato exatamente de Deus ser o Senhor dos exércitos, a fidelidade de Deus. Então veja, mesmo ali no deserto, quando Deus está conduzindo o seu povo, esse povo peca contra Deus, esse povo murmura contra Deus, esse povo questiona Deus. E aí na terra prometida, Deus permite e dá vitória ao seu povo, entrega essa terra prometida nas mãos desse povo. Mas ali na terra prometida, esse povo se desvia dos caminhos do Senhor. Fazem para si deuses, imagens de escultura, se curvam e começam a adorar essas imagens. E então Deus, como que julgando esse povo, ele então vai se indignar. E aí no versículo 59, o salmista de Deus ouviu isso e se indignou e sobremodo se aborreceu com Israel. Se aborreceu com Israel porque Israel, não obstante haver todos os feitos de Deus, se desviou dos caminhos do Senhor, não ouviu a sua lei, não ouviu os seus propósitos, não cumpriu as suas vontades, os desejos de Deus, e fez deuses para si, adorando outros deuses. E então Deus se indignou. Mas mesmo quando Deus se indignou com essa nação, se irou, a gente vê a graça de Deus, o propósito de Deus. E aí a gente vê o salmista relatando que Deus abandonou Siló. Siló era o lugar da habitação de Deus, onde Deus escolheu para então ali fazer o seu tabernáculo, sua arca, a arca da presença de Deus que estava ali. Mas Deus abandonou Israel por causa da idolatria, por causa da sua teimosia, né? Porque se portaram exatamente aleivosamente. Então Deus abandona Siló. E há um nome interessante que a gente olha lá em 1 Samuel, que se chama exatamente Icabode. Icabode significa foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Até o sacerdote Eli e os seus filhos haviam se corrompido ali naquele contexto. O momento era de abandono de Deus. Esse talvez seja o pior juízo que Deus possa dar para uma nação, para um povo, para uma pessoa, é Deus abandoná-lo, é Deus o entregar às suas próprias paixões, como está ali no livro de Romanos, no capítulo 1. E aí o versículo 62 aqui diz exatamente isso. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. Deus estava revoltado, irado com o seu povo. Mas a palavra do Senhor diz que a ira de Deus não passa de um momento. E mais uma vez a fidelidade de Deus ao seu propósito, à sua palavra, ela vai se manifestar exatamente no fato de que Deus não rejeitou para sempre o seu povo.
E aí o Salmo termina com uma esperança. A esperança aqui está exatamente na escolha de Davi. A escolha de Davi para ser o servo fiel, esse homem que o Senhor tirou de trás das ovelhas para ser o rei de Israel, para conduzir o seu povo com mão poderosa segundo os propósitos do Senhor. Mas há uma palavra aqui, amados irmãos, que nos remete a um rei ainda maior do que Davi. A palavra aqui, versículo 72, termina ainda com uma esperança maior. E ele os apacentará, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mão precavidas. Nós sabemos que Davi não foi um homem perfeito. Ele falhou, ele pecou. E então o texto aqui nos aponta para um outro perfeito. Aliás, o único perfeito. Aquele que vai e que apacenta o rebanho de Deus. Aquele que João, o evangelista João ali vai dizer que é o verdadeiro pastor. O pastor também humilde, que nasceu humilde, mas que foi coroado como rei, que está agora à destra do Pai, que é Jesus Cristo. Então, amados, veja, a fidelidade de Deus permanece sobre a nossa vida na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o rei que nos apacenta. Ele continua nos apacentando. Sabe por quê? Porque nós continuamos sendo exatamente como o povo de Israel. Teimosos. Muitas vezes não ouvimos a palavra do Senhor, muitas vezes não obedecemos às leis do Senhor. Muitas vezes não obedecemos ao propósito de Deus. Mas nós temos um que nos apacenta, que constantemente está usando o seu cajado, está usando o seu bordão para nos corrigir, para nos disciplinar, mas acima de tudo, para nos conduzir com amor na direção e na presença de Deus. Esse é Jesus Cristo. A fidelidade de Deus permanece sobre a sua vida. A fidelidade de Deus permanece sobre a nossa vida, apesar de muitas vezes nós sermos infiéis. Apesar de muitas vezes nós agirmos como o povo de Israel, como o povo ali no Antigo Testamento. Mas Deus permanece fiel. Deus foi fiel lá, Deus é fiel hoje e Deus continuará sendo fiel. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer sobre ti o teu rosto e lhe dê a paz. Em nome de Jesus.